de entrevista que a gente está fazendo a respeito da história da imigração sírio-libanesa no centro-oeste brasileiro, mais especificamente no estado de Goiás e Anápolis. Tenho o prazer hoje de conversar com o Dr. Elias Hanna, que é dessa nova geração. Ele é médico e endocrinologista e pertence à nova geração. A gente gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua origem, de onde veio a família. O senhor, naturalmente, já deve ser nascido aqui, no estado de Goiás, em Anápolis. Mas qual a origem dos seus pais? É libanesa? É síria? Qual a origem deles? Primeiro, eu agradecer pela nova geração, né? Já não sou nem tão novo assim, né? Mas, na verdade, a minha família tem, a origem dela é na Síria, né? Tanto os meus avós maternos quanto meus pais são da Síria. Qual o nome deles? Né? Meu pai é Gibrail Elias Mikhail Hanna, minha mãe Mãe Elias Atzak, né? Meu pai é daquelas pessoas que veio da Síria no pós-guerra, no pós-segunda guerra. Meu avô, por parte materna, também é dessa época, veio nesse período. Qual o nome? Se possível, você Elias Atzak. Elias Atzak, avô materno. Meu avô materno. Elias Atzak foi uma pessoa extremamente carismática, foi um líder dentro da colônia árabe. Ele chegou, como todos os árabes, via por navio através do Porto de Santos, mas ele teve uma primeira experiência, digamos assim, domiciliar em Curitiba, né? E de Curitiba ele veio para Anápolis, né? Havia já uma leva de imigrantes, uma referência, né? A grande referência pelo menos relacionada à minha família, é a família Pedreiro, né? Porque eram da mesma origem lá na cidade deles, na Síria, na cidade original. Seria a mesma tribo que eles eram das mesmas aldeias, né? Digamos assim. Seria uma localidade que fica muito próximo do litoral da Síria e não fica perto de Damasco. Não, fica a cerca de 220 quilômetros de Damasco. Fica nas montanhas síria, mas não nas montanhas do lado de Golã, que seria o lado, digamos assim, que teria mais comum, né? Ligação com Israel. Mas, na verdade, eles têm uma divisão territorial com o Líbano. E uma coisa interessante, inclusive, até da questão do ser sírio-libanês, muita gente, você já deve ter ouvido essa expressão, né? A pessoa é sírio-libanesa, né? Não existe o sírio-libanês, você sabe disso, mas é porque a região era fronteiriça. Então houve muito casamento entre sírios e libaneses, entre sírias e libaneses naquela ocasião. Então existia, como eram cidades, a fronteira, né, nesse caso aí, nós estamos falando em algo em torno de 50, 60 quilômetros, quer dizer, a distância que tem de Anápolis a Goiânia. E eram os dois países assim unidos. Essa região do meu pai é uma região muito próxima de uma cidade muito tradicional, muito digamos assim, histórica na Síria, que é a região de Safita, onde tinha alguns daquelas fortalezas criadas na época digamos assim, da expansão do cristianismo, né? Então algumas dessas fortalezas eram nessas regiões assim. E é muito próximo do litoral da Síria, tá? Coisa de 20 quilômetros de distância do litoral, do maior porto hoje da Síria, que é Tartus, né? Essa é a região, vamos dizer assim, de origem dos meus pais, né? E essa vinda se motivou? Qual motivo? Bem, quando meu pai veio, o pós-guerra naquela região, você tinha havia um certo, digamos assim, uma certa anarquia, porque havia aquela divisão entre o que era francês, o que era inglês, né? A Síria tornou-se independente nesse período, mais ou menos, né? No pós-guerra. O Líbano também já tinha pegado
independência, né? Eram colônias, digamos assim, francesas, né? Das garras do Império. Saindo das garras do Império, né? O Egito era uma colônia britânica, né? Digamos assim. E o que acontecia? Você tinha uma perspectiva da nova terra, da nova América, né? Então já haviam alguns árabes que tinham vindo no pré-Primeira Guerra e pós-Primeira Guerra, aquela primeira leva, né? E que não é do final do século XIX, mas é do início, digamos assim, do século XX, né? Os árabes que vieram, embora tenha alguns do final do século XIX. Mas essa turma tinha esses parentes, deixava esses parentes. A maior parte dessas pessoas ou vinham para o Brasil ou vinham para a Argentina. Por isso as colônias são grandes, tanto na Argentina quanto no Brasil. E muitas das pessoas que estão em Anápolis ou que vieram para Anápolis, também teve parentes que foram para a Argentina. Diferente da leva, digamos assim, entre aspas, da década de 70, da década de 80, que já preferiu a América do Norte como destino e não a América do Sul. Aí vem muito também das dificuldades, talvez, encontradas em termos de ganho financeiro no Brasil dos anos 80, né? Aquela coisa. Deixou-se de ser aquele oásis, aquele Eldorado, né? Exatamente. E aí eles buscaram a opção da América do Norte, né? Mas meu pai, quando chegou ao Brasil, ele veio junto com o pessoal dos Pará, né? Aí você tem aí a dona Marribe, que é falecida, né? Que é mãe do Samirão, do Rado, que faleceram, né? Seu Afif. Meu pai veio no mesmo navio que veio o seu Afif, né? A dona Fuf, a dona Arribe, que era a matriarca, né, da família, posterior à vinda do seu Fara e do seu Zé Miguel, que vieram um pouco antes. O que eu acho assim, muito, digamos assim, singular, né, na história do meu pai, é que meu pai foi dessas pessoas o único que veio sozinho. Ele não trouxe junto irmãos, não veio porque já tinham, digamos assim, uma família estabelecida aqui, uma referência. Ele era casado ou não? Não era casado. Ele casou aqui com uma das filhas do Elias Zaczak, né, que é a minha mãe, dona Maane, né, Maane Elias. Né? Mas ela nascida lá também? Nascida numa cidade que distava 8 quilômetros da cidade natal do meu pai. Meu pai é de Bidada, né, B-D-A-D-A, né, Bidada, e minha mãe de Mashta, M-A-S-H-T-A, Mashta Hilo, né, que, por exemplo, é a terra natal, por exemplo, do recém-falecido Ramin Elô, da terra do Zelô. Tipo o doutor Maurício ontem, inclusive, você tem um site, não sei se eu tem um site, exatamente, perfeito. Então, minha mãe e meu avô, Elias Zaczak, são dessa região de Mashta. Meu pai de Bidada. Bidada é uma aldeia ainda menor do que Mashta, mas que era, digamos assim, todas essas cidades têm como cidade-mãe, todas essas vilas têm como cidade-mãe, tinham como cidade-mãe cidade de Safita, que digamos assim, era o grande polo econômico daquela região. Agora, o que eu acho interessante várias pessoas que eu estou entrevistando, às vezes não se conheciam lá, e passavam a se conhecer aqui. Com certeza. Porque aí passava a ver a referência, né? Houve uma leva grande de imigrantes em Anápolis nesses anos 50, no final dos anos 40 e início dos anos 50. Veio muita gente. Já pensou no fluxo maior nessa essas pessoas tiveram talvez o primeiro ponto de embarque, tirando Santos, as cidades do Triângulo Mineiro, principalmente Uberlândia, né? Araxá um pouco, né? Mas Uberlândia, Araxá e Araguari. Essas pessoas seguiram, digamos assim, o fluxo do trem. Né? E aí você pega, por exemplo, os Sicílios, o pessoal ligado ao Jorge Sicílio, esse pessoal, teve a primeira paragem em Ipameri, né? Alguns outros pararam em Pires do Rio, né? E a grande
leva a grande maioria. Catalão também tem o pessoal de Fayad, né? Esse pessoal Nasser também é ligado a catalão, né? Seba também, catalão, então são pessoas mais ligadas a catalão. Os sicílios mais ligados a Ipameri, mas embora uma grande parte deles depois, posteriormente, veio para Anápolis. Mas a grande maioria dessas pessoas que vieram do Triângulo Mineiro pararam, digamos assim, na última parada do trem. A última parada do trem, que era Anápolis, né? Que passou a ser Anápolis. Cavalo, Adiante só de cavalo. Embora a principal cidade na ocasião, na época, você sabe disso, era Pirenópolis e Jaraguá, né? Eram cidades de referência na região. Só que o trem não ia até lá, né? Até que depois elas pararam. E elas pararam no tempo, propiciando a Anápolis, né? Um crescimento econômico maior. Anápolis era, na verdade, o local em que, vamos dizer assim, escoava a produção de todo o norte goiano e na verdade, do trem saíam o arroz, o feijão, o milho para o Triângulo Mineiro e São Paulo, né? Aí depois os árabes começaram a entender o processo de repente assim, de industrialização incipiente, diga-se de passagem, do arroz, né? Do beneficiamento do arroz. E eu me lembro aí, e você vai colher esses dados com certeza, foi o maior período de crescimento, digamos assim, de Anápolis em termos de número de unidades habitacionais, geração de emprego, riqueza. Lógico, não vamos comparar aquela época com hoje em termos de recurso econômico, né? Proporcionalmente foi o momento que a cidade mais cresceu, adquiriu um título, digamos assim, de cidade industrializada de cidade, a Manchester Goiana, né? E por quê? Se você pegar naquela ocasião, a maior parte das indústrias cerealistas beneficiadoras de arroz da cidade tinham atrás do seu negócio árabes, né? Então, se você pegar aí o final dos anos 50, início dos anos 60, até o final dos anos 60 e início dos 70, todas as maiores cerealistas de Anápolis, e aí você pode citar várias delas, né? A Delta, o pessoal do Armazém Goiás, o pessoal dos Abrão, Rasen Abrão, né? Meu próprio pai tinha uma cerealista. A primeira atividade dele foi essa? A primeira atividade do meu pai foi comprar cereais aqui e mandar para Uberlândia para o pedreiro, para a família Pedreiro. Até que um dos pedreiros, seu Jorge Pedreiro, também fixou residência em Anápolis. E aí você tinha o Jorge Pedreiro aqui e, salvo algum engano, posso estar enganado, mas Miguel Pedreiro em Uberlândia. E meu pai mandava esses cereais, comprava aqui na região de Anápolis, Nerópolis, que tinha uma colônia italiana muito grande. Uma lavoura, tudo ao redor aqui. Uma lavoura, essa cidade aqui, eu falei Nerópolis, não, Nova Veneza, me perdoe, que tinha uma colônia italiana muito grande, mas Nerópolis tinha já uma agricultura, um arroz nosso de sequeiro, né, digamos assim, e mais o feijão. Então, o que aconteceu? Meu pai fazia a compra desses cereais e mandava para Uberlândia, para esse que era um parente, né, do meu pai, né, um primo do meu pai, ligado à família Pedreiro. Eu falava da cerealista, lógico que você vai estar entrevistando, mas tem o pessoal Caed, pessoal Bitar, pessoal Sicílio, todos eles tinham cerealista na cidade, pessoal Abrão, Rajar, né, todos eles tinham indústrias cerealistas, Elou, né, que é da cerealista Fiel, o pessoal do arroz anapolino, todos eles eram ligados tinham uma ascendência árabe na sua origem, né? Então, foi uma época em que, se você pegar o arquivo antigo da Folha de Goiás, eu acho que você pode ter acesso a isso. Na época, a Folha de Goiás era, junto com o Popular, o principal jornal em circulação. O Popular resistiu, mas a Folha de Goiás morreu.
Mas por incrível que pareça, a Folha de Goiás tinha uma ligação maior com a Anápolis nessa época do que o Popular. Não sei se é porque eu lia na época a Folha de Goiás, eu não sei. Mas havia uma coluna na Folha de Goiás que indicava um movimento de caminhões com arroz que entrava na cidade de Anápolis diariamente. Né? Depois você tem que entrevistar o Jorge. Né? Ele está fazendo uma história sobre a colônia árabe em Anápolis. Eu falei do seu pai, já falei do... Vocês começaram com o Ipameri, não foi? Eu estava falando, então aí depois... Vamos agendar então, doutor Marcelo. Não, o Marcelo é o irmão dele. Eu, o Jorge. O Jorge? É. Você já falou era você, ou era o Marcelo? Eu sou muito parecido. Tá. Você conhece o Guilherme Miranda, não? Eu fazia lá no 14 também, mas no lance esportivo. Mesmo? Fazia uma barona, uma bola foi embora. Fazia uma barona que mandou, né? O 14 também. Ridalval que tirou. Quando ele questionou, como é que Marcelo fala agora que garantir 30 milhões para a mata de verba de bancada se o Ridalval ganhar? Como é que ele pode garantir isso? Porque está todo mundo querendo saber o motivo da queda, não foi essa. Ele está gravado aqui agora. Obrigado. Aí nós estávamos falando... Falando desse ciclo da arroz, desse movimento... Aí a Folha de Goiás, perdão, tinha uma coluna que mostrava qual o número de caminhões que no dia anterior tinha chegado a Anápolis com arroz. E você contava, né, as centenas nessa ocasião. Mas todo mundo fala que o movimento aqui era 200, 250 caminhões de arroz chegando. A cidade era uma ebulição. Isso faz parte da minha infância, isso aí, você pegar infância, adolescência, era impressionante o movimento de arroz. E isso... Você disse a sua idade, senhor? Eu tenho hoje 48, né? Vou fazer 48 em 10 de dezembro. Mas essa é a época de 70, era uma ebulição na cidade, né? Ebulição, inclusive, você sabe que houve influência, inclusive, política, né? A cidade começou a receber um fluxo muito grande de pessoas e irradiava essa questão, digamos assim, econômica para todo o norte de Goiás. E aí nasceu até a importância política da cidade de Anápolis. Mas até em cima disso aí, o que eu sempre percebo apesar de Anápolis ter ajudado na gestação de Goiânia, de Brasília, parece que tem um ciúme de Goiânia em relação a Anápolis. O senhor percebe isso, alguma coisa, alguma má vontade política? Veja bem, uma coisa que é interessante, Anápolis nunca teve seus olhos, digamos assim, virados para Goiânia. Não sei se isso pode ter despertado, digamos assim, esse ciúme. Anápolis, no final dos anos 50, já estava com seus olhos virados para Brasília. Isso. Tá? Então, de repente, eu acredito que Goiânia ficou, digamos assim, um tanto quanto enciumada. Por quê? Você tinha o poder econômico, embora incipiente, né? O Estado era um Estado agrícola ainda, não era um Estado fabril, não era um Estado industrial, não era um Estado rico, mas havia aquela coisa de que os ricos, o dinheiro estava com os árabes. É uma coisa muito mais lenda do que realidade, digamos assim. Mas o que aconteceu? Esses árabes não tinham os olhos voltados a Goiânia. Passaram a enxergar Brasília, a oportunidade de investimento em Brasília. Quer dizer, entre investir na capital de um estado rural e investir na capital de um país, houve por parte dos árabes a questão do investimento na capital federal. E você sabe a importância que Anápolis teve na criação de Brasília. E então esses árabes dos anos 50 que chegaram, começaram a guardar as suas economias para investir em Brasília. E grande parte dos empreendimentos comerciais de Brasília, de edificação, passaram a ter influência de mãos árabes anapolinas, digamos assim, né? Então, eu acho que Goiânia ficou enciumada por isso. E uma coisa interessante, o pessoal de Anápolis só voltou os olhos para Goiânia já a partir dos anos 80, talvez até depois dos anos, já no início dos anos 90, e não nessa época de 50, 60, em que toda a atenção de Anápolis,
todo o recurso gerado em Anápolis, digamos assim, o excedente, o financeiro estava indo para Brasília. Eu acho que está aí talvez essa questão do ciúme, digamos assim, entre aspas, né? Mesmo porque Goiânia hoje é uma cidade maravilhosa, uma cidade que tem um potencial econômico. Eu coloco, quando eu fui em 75, me perdoe, eu fui estudar em Goiânia. Goiânia. Conta um pouquinho da história. Qual a formação do senhor? Eu sou médico, né? Isso é uma coisa interessante, porque os nossos pais, aí eu falo em relação à minha geração, eram comerciantes, eram, digamos assim, mascates, né? E por que o senhor não foi para essa área? Aí é uma coisa que aconteceu em Goiás, a mesma coisa que aconteceu em São Paulo e no Rio de Janeiro. Esses árabes passaram a ter o dinheiro, mas não passaram a ter mas não tinham o respeito da população. O diploma que iria conferir isso através do. E aí o que aconteceu? Essas pessoas, os nossos pais, os meus pais, acharam que o respeito vinha através do diploma. Então os meus pais estimularam como ninguém o estudo. Quer dizer, eles não tinham estudo, eles não tinham formação, digamos assim, universitária, tinham dificuldades às vezes em falar a própria língua portuguesa, tinham, digamos assim, um certo poder econômico, mas não tinham respeito da população, muito pelo contrário, eram uns turcos, era aquela coisa um pouco até de chacota. Então, não estimularam em nenhum momento que os filhos trabalhassem na sua atividade, né, até então, digamos assim, né? Óbvio que alguns seguiram a atividade dos pais, mas a grande maioria foi buscar profissões liberais. E aí, a geração específica do senhor, a minha geração especificamente, aí você tem a formação de médicos, engenheiros, odontólogos, que estão aí na cidade de Anápolis, com certeza. E gozado que agora já passa também um novo ciclo econômico, digamos assim, já também despertando, talvez nos nossos filhos, não a necessidade de seguir a carreira do pai, mas de repente buscar talvez a origem do avô, na indústria, no comércio, porque agora acredita-se que depois de um determinado tempo já não existe por parte, na verdade somos brasileiros, é óbvio, isso é óbvio, eu nasci no Brasil, eu nasci em Anápolis, eu nasci no Hospital Evangélico Goiano, pelas mãos do Dr. Círio Quinan, uma pessoa que eu acho uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que eu acho que você deve ouvir, é uma pessoa que tem digamos assim, uma trajetória na área de saúde em Anápolis ímpar, né? E ainda mais pela geração dele, se tornar médico, muito mais difícil. Para você ter uma ideia, o Dr. Círio Quinan é, em atividade, o médico mais antigo de Anápolis hoje. O Dr. Amin? Dr. Amin, por incrível que pareça, o Dr. Círio começou antes do Dr. Amin. Apesar do Dr. Amin ser mais... Apesar do Dr. Amin ser um pouco mais... se não me engano, são 3 ou 4 anos só que o separam. Salvo algum engano, você confere. Mas em relação ao número do CRM, né, o Dr. Círio é hoje o número 1, o Dr. Amin o número 2 em Anápolis. Então, esse é um aspecto interessante. Eu nasci pelas mãos do Dr. Círio Quinan, no Hospital Evangélico, né? Meu irmão Nadim já nasceu no Hospital Dom Bosco, pelas mãos do Dr. Anapolino Silvério de Faria, né? Nadim. E o Nabil também nasceu pelas mãos do Dr. Círio Quinan no Hospital Evangélico. Então, algum irmão? Não, só 3 irmãos. Somos só 3 irmãos. Eu estudei com o Nabil, se não me engano, aqui no Colégio São Francisco. O Nabil nasceu em 65. Eu fui em 66. Provavelmente, né, deve ter sido, né? Eu lembro. Ele, o Kim, que é meu primo. Carinha né? Exatamente. Essa geração. Exatamente, essa é a geração dele. Então eu acho que não existe mais o preconceito contra o árabe, muito pelo contrário, eu acho que nós somos muitíssimo bem recebidos. Acho que existe até uma mística ainda em relação ao árabe, né? Que talvez até nem corresponda muito à realidade, né? Quer dizer, eu falo assim,
existe por parte do brasileiro aquela questão, não, se você casar bem, vai casar com um árabe, o que era o contrário. O que era o contrário antes, casa com né? turco. Exatamente, e agora não, já existe uma coisa, né? Agora uma coisa, já é o contrário, você pode ver que, então, como nós já estamos muito bem adaptados, quer dizer, como é que eu não vou me adaptar à minha terra, né? Não tem como. Mas é interessante é que você hoje passa para os seus filhos a necessidade não dele fazer a sua profissão, mas de você ver o que é melhor para o Brasil e para ele no futuro. Então, por exemplo, hoje o grande investimento deve estar na área de engenharia, deve estar na área de informática, então os meninos vão buscar essas áreas e não a área dos pais. Né? Você está falando de formação, então qual foi? Eu estudei minha alfabetização, o meu, digamos assim, pré-primário, né? Meu jardim de infância foi com a doutora Helena Leão. Eu também estudei com ela. Sabe? Falecida, uma mulher fantástica, excelente. Aliás, solicitaria que você falasse do Dr. Ursulino, que ainda é uma pessoa maravilhosa, que tem muito a falar sobre a colônia árabe, né? Ele é colega do Birajara Gari, que vai ser o escritor do livro. Então, a doutora Helena, a dona Helena, né, que era uma pessoa maravilhosa, eu era muito amigo do filho dela, o Tomás, que faleceu precocemente, numa estupidez, num acidente, em Campinas, né? Eu estudei com o Paulo, que era o irmão dele. Que era o mais novo, né? Aí depois eu fui me alfabetizar com uma pessoa maravilhosa, a dona Nenê, esposa do doutor Luiz, que foi prefeito de Anápolis, dona Nenê, onde hoje é a sede do Sudameris, onde é o Banco Sudameris hoje, Banco Real Sudameris. Como chamava a esposa da dona Nenê? Me perdoe. Luiz, ele foi prefeito da cidade de Anápolis, inclusive, né? Depois alfabetizado pela dona Nenê, eu fui ao Couto Magalhães. Estudei no Couto Magalhães. Couto Magalhães, na época, era um colégio interessante, o Couto Magalhães, que tinha uma educação, digamos assim, mais americana, evangélica mais americana, né? E que era tão distante da cidade, tão distante, né? Era uma coisa assim incrível, porque eu pegava o ônibus, nós pegávamos o ônibus na frente da mercearia do meu pai. Meu pai tinha uma mercearia, um pequeno supermercado na época, chamado Supermercado Imperial. E o ônibus do Couto parava ali. E a gente ia de ônibus até o Couto Magalhães. Era uma viagem, era uma loucura. É incrível, né? Uma noção de distância da gente muda. Exatamente. E também não era asfalto, né? Aí se tornava uma aventura mesmo. Aqui para vir para o Jundiaí, então, era uma odisseia. Eu lembro, São Francisco com terra também. São Francisco também é terra. Posterior ao Couto Magalhães, eu fui ao Colégio São Francisco, onde estudei no Colégio São Francisco, que na época era de quinta a oitava série, né? Que era o ginásio, hoje seria a segunda fase do primeiro grau, né? Aí, já em 74, 75, né, eu fui a Goiânia, estudei em Goiânia, 75, 76, no Colégio Objetivo. Em 77, eu fui a Brasília, aí fiz o terceiro ano em 6 meses, na época, na verdade não eram 6 meses, é porque começava em dezembro e terminava em julho, você fazia os 8 meses letivos direto, né? Era o terceiro ano especial. Aí eu fiz vestibular na UNB, passei para agronomia, cursei agronomia durante 1 ano e meio. Aí eu vi que não tinha nada a ver comigo, né? E aí eu fui fazer no Rio de Janeiro, eu fiz através do Cesgran Rio, fiz faculdade de medicina na cidade de Campos, em Goitacazes. Em 84 eu vim para a cidade, 83 e 84 eu vim para a cidade do Rio, fiz o internato, depois fiz a minha pós-graduação em endocrinologia no Hospital da Lagoa, né? E aí voltei para Anápolis depois, né? Estamos aí já na batalha há um tempo. Tá certo. Quantos filhos? Tenho 3 filhos, Gabriel, Laura e Matheus, né? Uma esposa, Kátia. E meu filho mais velho, Gabriel, 18 anos, está fazendo a área de engenharia civil e de produção.
A Laura vai fazer vestibular agora, ela vai fazer para medicina agora, né? Sem pressão nenhuma, né? Sem pressão nenhuma. Pelo contrário, se dependesse do pai, não faria, né? Mas eu acho que ela gosta, então eu acho que tem que fazer o que gosta. Claro. E o Matheus é o mais novo, tem 15 anos feitos agora. Ele está no primeiro ano do ensino médio, né? Segundo grau, né? É, o primeiro ano científico. Isso, né? Exatamente. Muda os termos. Então é isso aí. A gente pode mais depoimento do seu pai, né? Pegar uma isso, aí se você quiser depois alguma coisa, que seja a gente abordar, fica à vontade. Não, aí o tempo todo. O fundamental é alguma coisa, se você quiser, de repente, específica em relação a alguma área, sabe? O Jorginho, ele estava com a ideia, seria o seguinte, fotos antigas, alguma coisa dessa, a gente escanear para poder colocar. Isso aí, a gente naturalmente vai fazer um protocolo, o que está pegando, porque é terrível você pegar documentos históricos das pessoas e não devolver, que é o que mais acontece, né? Claro, isso eu posso ver com minha mãe. Tá? Não, tranquilo.